E aí, gente, tá joia? Meu nome é Leandro Rodrigues, do canal Leomática Matemática, tá? Eu sou professor do ensino público do estado de Minas Gerais e hoje eu vou começar a gravar com vocês a primeira semana do PET, que ocorreu no dia 20 de maio, tá? PET significa Plano de Estudo Tutorado e essa aula vai ser voltada para o 9º ano, tá bom? E o título da primeira semana, né, que está no apostila, é Grandezas e Medidas. A questão número 1 pede para o aluno assistir um vídeo, tá? E pesquisar, né? Então eu vou fazer um resumo aqui e eu gostaria que o meu aluno, tá, colocasse dessa forma aqui no seu PET para quando as aulas voltarem, a gente poder corrigir, tá bom? Então, esse vídeo número 1 ele vai falar do micro e do macro. Micro são coisas muito pequenas, né? Macro são coisas muito grandes. Então, eu vou partir aqui, por exemplo, ó, do metro. Imagina que eu tenho 1 metro, que é a mesma coisa que 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero vale 1. Imagina que eu tenho 10 elevado a 1, eu vou ter 10. 10 elevado a 2, eu vou ter 100. 10 elevado a 3, eu vou ter 1000. Aí eu fiz um resumo aqui para a gente entender melhor. Essa tabela aqui é a nossa tabela de comprimento, né, básica. Tá? A gente tem o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro, que são chamados de submúltiplos do metro. Nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são chamados de múltiplos do metro. Por quê? Porque 1 quilômetro é 1000 metros, 1 hectômetro é 100 metros, 1 decâmetro é 10 metros, 1 metro é 1 metro. Então, daqui para cá, ó, foi aumentando. Então, o múltiplo é quando vai aumentando. Do mesmo jeito, quando eu pulo do metro para a direita, eu vou dividir por 10, entendeu? Então, por exemplo, 1 decímetro é 0,1 metro. E 1 milímetro eu divido por 1000 e vai dar esse número decimal em metro. Tá bom? Mas de todo jeito, quando você dá um pulo da casa, do metro para o decímetro, você vai multiplicar por 10, porque 1 metro é 10 decímetros, 1 metro é 100 centímetros e 1 metro é 1000 milímetros. Tem que tomar cuidado, tá? Porque daqui para cá eu estou transformando 1 metro em decímetro. Quando eu olho para cá, eu estou transformando 1 decímetro em metro, tá bom? Por isso que aqui é submúltiplo e aqui é múltiplo, tá? Então, voltando para cá. Quando eu tomo a distância de 10 elevado a 1, eu tomo a distância de 10 acima do 1, né? 10 elevado a 2, eu tomo a distância 100 acima do 1, entendeu? 10 elevado a 3, eu tomo a distância 1000 acima do 1. Então, se eu continuar esticando isso aqui, tá? Como o vídeo comentou, eu vou chegar na última medida, tá? Que chama iotametro, tá? É 10 elevado a 24, tá bom? É quando você toma uma distância tão grande que você vê praticamente as galáxias, entendeu? Como falou no vídeo, tá? As nebulosas, né? Agora imagina o contrário aqui, o micro. Imagina que eu estou no 10 elevado a 0, que é 1. Aí eu quero fazer 10 elevado a menos 1, tá? 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, entendeu? Se eu tenho 1 metro e quero transformar em decâmetro, eu vou dividir por 10, vai dar 0,1 decâmetro, entendeu? Mas não se esqueça, 1 decâmetro é 10 metros, tá bom? Mas quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10. Tá? Então, se eu ficar dividindo aqui, dividindo por 10, 100 mil, 10 mil, vai chegar uma hora que eu vou chegar no número 10 elevado a menos 16. Se eu pegar 10 elevado a menos 16, eu vou pegar o número 1 e vou dividir pelo 1 acrescentado de 16 zero. Vai dar um número muito pequeno. Inclusive, esse aqui é o menor número que existe, tá? É o limite da matéria chamado de quark. Não sei se você já ouviu falar, tá bom? E eu fiz um resumo aqui pra gente, só pra gente terminar o seguinte. Imagina que eu estou no 10 elevado a 16, né? Eu tenho 150 milhões de quilômetros, que é chamado de 1 ano-luz. Já ouviu falar dessa medida? Tá? Que é aproximadamente uma unidade astronômica, tá bom? Que é a unidade que geralmente as pessoas que mexem com astronomia usam, né? Para calcular a distância entre planeta, tá? Entre o Sol. 10 elevado a 17, é só você multiplicar esse 1 ano-luz por 10, vai dar 10 ano-luz. 10 elevado a 18, 100 ano-luz, tá? Aí na medida que você aumenta o expoente, vai aumentando. 1000 ano-luz, 10.000 ano-luz. 10 elevado a 18 é 100 ano-luz, tá? É chamado de hexamento, tá bom? Múltiplos de 10, você vai aumentando de 10 em 10, ó. Múltiplos de 100, você vai aumentando de 100 em 100, tá bom? Aqui no caso, em potência de 10, tá bom? Continuar. A questão número 2, ela pede para o aluno assistir 5 vídeos, tá? Só que os vídeos do 1 até o 4, ele vai falar de dízima periódica, tá? Então eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Existem 2 tipos de dízima periódica, a simples e a composta. A simples possui somente período, tá? Aquele número que repete depois da vírgula infinitamente. E a composta possui período e antiperíodo. Antes do número que repete, aparece um outro número, tá? Que não é o período, então chama antiperíodo. Como é que a gente vai transformar aqui? Eu vou chamar esse número aqui de x, por exemplo. Ó, x é igual a 0,444, 3 pontos. Aí eu vou multiplicar essa equação aqui toda por 10. Então vai ficar 10x do lado esquerdo
é igual a 4,444, porque quando eu multiplico o número com vírgula por 10, a vírgula dá um pulo para a direita. Aí tá vendo como é que ficou aqui? Eu vou fazer um traço aqui de baixo e vou subtrair. 10 menos 1 vai dar 9x. Tá? Esses 4 aqui eu vou cortar porque são o mesmo. 4 menos 0 é igual a 4. Então, quanto que vale o x? 4 sobre 9. Tá? E a composta, como é que fica? Esse número aqui eu vou chamar de x, ó. Vou explicar essa equação toda por 10, porque eu preciso de levar a vírgula até perto do período aqui, ó. Então, vai ficar 10x é igual a 5,666. Tá bom? Mas eu tenho que multiplicar de novo essa equação por 10, porque essa vírgula tem que ficar após o primeiro período. Então, vai ficar aqui 10 vezes 10 vai dar 100x. Aqui vai ficar 56,666. Aí eu vou subtrair sempre a última menos anterior a ela. Então, vai ficar 100 menos 10 vai dar 90x. Corto 6 com 6 aqui. 56 menos 5 dá 51. Então, x vai ser igual a 51 sobre 90. Se eu dividir 51 por 3, vai dar 17. 90 por 3 vai dar 30. Então, gente, o último vídeo da questão número 2, ele vai falar um pouco das medidas de área e de volume, tá bom? O que é medida de área? É aquela mesma tabela de comprimento que eu pus no começo da questão, só que agora você vai colocar um 2 aqui no expoente. E quando você passar do metro por decímetro, ao invés de você multiplicar por 10, você vai multiplicar por 100. Quando você passar de metro para decâmetro, ao invés de dividir por 10, você vai dividir por 100, porque aqui está elevado a 2, tá? No volume, a mesma coisa. Você vai passar do metro por decímetro, você vai multiplicar por 1000, e se você passar para decâmetro, você divide por 1000, porque está elevado a 3, tá? Aí eu queria fazer um lembrete aqui. 1 metro cúbico vale 1000 litros, tá? 1 decímetro cúbico vale 1 litro, e 1 centímetro cúbico, né, que está aqui, ó, vale 1 ml, tá bom? Por quê? Porque um dia um professor pegou uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa cúbica, e ele foi colocando água aqui dentro, tá? Na hora que chegou em cima certinho, ele descobriu que aqui tinha 1000 litros, então significa que 1 metro cúbico é 1000 litros, tá? E litro é unidade de capacidade, tá? Quanto é elevado a 3 é volume. Aí eu queria fechar aqui com vocês o seguinte: existe uma medida de campo que chama medidas agrárias, tá? Então, por exemplo, existe o centare, o are e o hectare, tá? O centare, 1 centare é 1 metro quadrado, 1 are é 100 metros quadrados, 1 hectare é 10 mil metros quadrados, tá? Eu até peguei um quadrado aqui e coloquei, ó, 1 vezes 1, 10 vezes 10 e 100 vezes 100. Isso aqui usa muito em campo. Do mesmo jeito que eu falei aquela hora, se você transformar 1 hectare em área, você vai ter que dividir por 100. Então, automaticamente aqui eu tenho os submúltiplos, né? E aqui eu tenho os múltiplos, tá bom? Um alqueire mineiro significa 4,84 hectares. Não sei se você já ouviu falar disso aqui, tá? São áreas, grandes áreas. Então, eu transformei um alqueire mineiro é 48.400 metros quadrados, tá bom? Ô, gente, a questão número 3, ela pede para você pesquisar novamente 3 vídeos, tá bom? E eu vou colocar aqui um pouquinho de revisão do vídeo 1. O vídeo 1 vai falar de medidas de informática, tá? Toda vez que a gente fala de informática, computador, existe uma medida muito especial que chama bit. Bit é a menor unidade de informação que um computador consegue armazenar. Esse sistema aqui vai ser binário, tá bom? Ou seja, ele vai ser formado sempre por 0 e 1, é a linguagem do computador, tá? Na lógica, por exemplo, o 0 significa falso e o 1 significa verdadeiro, tá? Ou vice-versa, dependendo do problema. Aqui, por exemplo, o 0 significa não e o 1 significa sim. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um bit é 1 byte, tá? E eu coloquei uma característica aqui, tá vendo? Tem que ter 8 caracteres, ó. 01, 00, 11, 01. Isso aqui é alguma palavra do computador, por exemplo, que ele lê dessa forma. Por exemplo, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, ó. Por exemplo, o byte a gente escreve com B maiúsculo, né? Ele tem uma característica e o tamanho do arquivo vai ser 8 bits. 1 kilobyte, tá? A gente representa com KB, vai ser 1024 caracteres e eu vou ter 1024 bytes. 1 megabyte, né, que é o que a gente vê muito na internet, eu vou ter 1024 elevado a 2 caracteres, mas eu vou ter ao mesmo tempo, o tamanho do arquivo vai ser 1024 kbytes, tá? É sempre o anterior.
1 gigabyte é 1024 elevado a 3 caracteres e vai ser 1024 megabytes. 1 terabyte é 1024 elevado a 4 caracteres, né, que é muito grande, que é a mesma coisa que 1024 gigabytes, tá bom? Vou fazer uma conversão aqui com vocês, tá? Toda vez que você passar da unidade da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 1024. E da direita para a esquerda, você vai dividir por 1024. Por exemplo, se eu quiser transformar 1 kbyte em byte, eu vou multiplicar por 1024. E se eu quiser transformar 1 byte em kbyte, eu divido por 1024. E 1024 é 2 elevado a 10. Então, gente, a questão número 3, ainda no vídeo 1, eu vou falar da medida de frequência, tá? E o ciclo por segundo. A medida de frequência a gente chama de Hertz, tá? 1 Hz HZ é 1 ciclo por segundo. 1 MHz vai ser MHz, né? 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 GHz GHz vai ser 1 bilhão de ciclos por segundo. Ciclo é voltas, tá? No vídeo 2 ele vai falar aqui que é micrômetro e nanômetro. Micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000, tá? Nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. E toda vez que você divide por 1 milhão, você pode falar que é 1 milionésimo, tá? Se você dividir por 1 bilhão, é 1 bilionésimo. E voltando àquela tabelinha aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, 1 milímetro é 0,1 centímetro, 1 milímetro é 0,01 decímetro, 1 milímetro é 0,001 metro. Então imagina, 1 milímetro vai ser quantos nanômetros? Você vai pegar 0, esse tanto de zero aqui, 1 nanômetro, tá? Tem até células, né, que eles falam muito de nanocélulas, né, que eles vão colocar, por exemplo, um remédio para combater um vírus lá dentro da célula, né, da pessoa. Isso aí já tem na ciência, só dá uma pesquisada, tá? Agora, gente, então vamos terminar a questão número 3. O vídeo 3, tá? Na questão número 3 vai falar das unidades elétricas, tá bom? A gente tem os múltiplos do mesmo jeito que o submúltiplo. Eu coloquei aqui no mesmo unidades, tá? Volts, que é a unidade de tensão, ampere, que é a unidade de corrente elétrica, resistência, ohm, tá? Que é uma unidade de medida que significa resistência, e o W, que é o watt, que significa potência elétrica, tá? Aí aqui a gente vai ter o mili, né? A gente vai ter um micro, né? Que é menor do que o mili, e aqui a gente vai ter os múltiplos quilo e o mega, tá bom? Aqui é dividido em 3 partes. Aí na hora que você assistir o vídeo, o professor lá vai dar um exemplo. Eu gostaria que vocês anotassem, por favor, tá? Para a aula não ficar muito grande aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A questão número 4, ela pede para você assistir outro vídeo, tá? E pesquisar sobre as medidas usadas no dia a dia, tá? Para que as medidas servem para comparar duas ou mais coisas, tá bom? Nem todas vão ser usadas, né? Mas elas nasceram para comparar. Nós temos o comprimento, por exemplo, o metro é uma unidade de comprimento, grama é uma unidade de massa, né? Hora é uma unidade de tempo, velocidade a gente tem 1 metro por cada segundo, tá bom? Tem outras, tá? Então a resposta que essa aqui é mais portuguesa que matemática. Tem uma charge aí, né? Aí ele vai e começa, se ele a charge, por favor, tá bom? Ele vai e pergunta, como seria alinhar os planetas, né? Aí tem aqui a Terra no centro do universo, que é a teoria geocêntrica, né? Aí eu responderia o Sol no centro do universo, entendeu? E a Terra que estava no centro, ela vai passar a ser igual os outros planetas. Porque não tinha sentido ela estar no centro com outros planetas rodando. Significaria que ela seria tipo, superior aos planetas, entendeu? Eu entendi assim, tá bom? A letra B, ele pergunta, o que significa o termo igualitário e o termo sem supremacia? Que possui igualdade política, civil e moral, sem poder supremo, tá bom? A Terra saiu do centro nesse contexto aqui. Porque é como se ela estivesse superior aos outros planetas, e ela é tão igual a eles, no sentido de que ela é também um planeta, entendeu? O Sol que está no centro do universo, que a gente sabe que hoje temos essa teoria, né, do heliocentrismo, tá? Representado na charge, geocentrismo, tá? A Terra no centro do universo, é o título da charge. O que é sistema solar? É o conjunto constituído pelo Sol, que está no centro, e por um grande número de outros corpos, né? Cometas, asteroides, etc. Tá? Corpos celestes que giram em torno dele, do Sol, tá bom? Letra E.
Quais são os planetas que compõem o Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é considerado mais um planeta, tá? Ele é chamado de planeta anão. Então seria 8 planetas. Eu, quando eu estudava, eu gravei uma frase assim, ó. Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva, nozes, pão. Só que não tem pão mais, né? Porque a gente não considera ele. Ô, gente, então a letra F da questão número 5, ela pergunta qual unidade de medida de comprimento que poderíamos utilizar para medir distância entre planetas, tá? É a unidade astronômica, tá? Muito usada na astronomia, que vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá bom? Aí na letra G ele pergunta qual unidade de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre o planeta e o Sol. É o quilômetro também, tá? Só lembrando que unidades astronômicas são unidades muito grandes, por isso chama astronômica, tá? Um exemplo é o ano-luz, né, que vale 9,5 trilhões de quilômetros, e o parsec, que vale 30 trilhões de quilômetros, tá? Para medir distância de universo, tá bom? A letra H pergunta qual que é a distância entre o Sol e a Terra. Vai ser 149 milhões e 600 mil quilômetros, tá? E a letra I e última pergunta o que é notação científica. É uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos usando potência de 10, tá bom? Aí tem uma fórmula aqui, m vezes 10 elevado a n. Esse m aqui vai ser um número entre 1 e 10, tá? Ele pode ser 1, mas tem que ser menor do que 10. E o expoente do 10 vai ser um número inteiro, ou seja, um número positivo ou negativo sem vírgula, tá certo? Então, gente, eu acabo de terminar com vocês a primeira semana do PET, 9º ano, tá? Ficou um pouco grande porque eu fiz uma revisão de tudo para vocês. Eu queria que vocês anotassem desse jeito para mim. E na semana que vem eu vou colocar a correção número 2 para vocês, tá? Do PET. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E muito obrigado. Música